Fala aí, caros insiders, estamos começando mais um vídeo no canal Inside Animes. Desculpem a minha voz mais do que zoada, mas é porque eu tô falando com vocês justamente agora que eu acabei de acordar, e quando a gente acorda, a nossa voz não está no melhor estado, principalmente quando a gente não faz aquecimento vocal na hora que acorda, mesmo porque isso não é uma coisa muito salutar, porque pode acabar machucando. Mas enfim, eu não tô aqui pra dar aula de canto, eu tô aqui pra falar de anime. E no dia de hoje, no vídeo de hoje, no caso, no dia de hoje, eu posso falar, você pode estar assistindo em qualquer dia, então anyway. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um anime que teve a sua segunda temporada divulgada, no caso de estreada no Netflix, que é o anime Nanatsu no Taizai, também conhecido como Seven Deadly Sins, ou Os Sete Pecados Capitais. Um anime que conta a história de Meliodas, que é um dos 7 pecados capitais e tem o poder da ira do dragão. Eu não vou me aprofundar muito na primeira temporada, porque isso pode dar spoilers pra vocês, se bem que nesse vídeo tem spoilers de qualquer jeito. Então, se você não viu a primeira temporada e quer ver, então é melhor que você vá lá no Netflix, deixe seu like aí e vá lá no Netflix pra assistir a primeira temporada antes de assistir esse vídeo aqui. Mas se você já viu, vem comigo. Enfim, no vídeo de hoje nós vamos falar dos primeiros episódios, das minhas primeiras impressões do anime Nanatsu no Taizai. Então, se todo mundo estiver pronto, deixe seu like, se inscreve, clica no sininho e compartilha pra gente poder rodar a vinheta. Então, taca aí! Bem, gente, voltando aqui, nós vamos falar hoje sobre as minhas primeiras impressões sobre a segunda temporada do anime Nanatsu no Taizai, que apareceu pra mim, pelo menos, no Netflix nesse final de semana, mas talvez já tenha começado antes, porque eu tava jogando The Last of Us e eu passei 2 semanas sem entrar no Netflix direito, porque eu tava muito focado em jogar The Last of Us. O meu período livre, que é onde eu assisto séries, animes e jogo videogame, eu tava usando todo pra jogar The Last of Us, então não tava dando tempo de eu caçar coisas no Netflix. Mas quando eu voltei a caçar coisas no Netflix, eu vi que tinha uma mensagem pra mim dizendo que o Nanatsu no Taizai havia começado, então eu resolvi assistir os primeiros episódios, os primeiros 3 episódios, pra poder trazer primeiras impressões pra vocês. Os vídeos de primeiras impressões geralmente serão baseados ou no primeiro episódio ou na regrinha de 3 episódios que eu fizer do anime. Então é bom que vocês já saibam que eu não vi tudo, só vi os 3 primeiros episódios da segunda temporada do anime e vi a primeira temporada inteira, completa. Então vamos lá. Bem, eu tô enrolando tanto porque na verdade quanto ao anime não tem muita coisa pra falar, porque o plot não deu nenhum passo pra frente ainda depois do início da segunda temporada. O anime começa do ponto exatamente onde a primeira temporada acabou, que é spoilers, tá bom? Que é quando eles vencem o Hendrickson e acabam com tudo que estava acontecendo de mal no reino, com a traição do Hendrickson, com o plano para destruir, para acabar com o rei, para tomar o reino. E os 7 pecados acabam sendo aceitos novamente dentro do reino e voltando a ser defensores dele. Então, o anime, na verdade, nesses 3 primeiros episódios, foi um grande slice of life da convivência dos 7 pecados com o reino, com as pessoas do reino, e da convivência da Elizabeth no meio dos 7 pecados. Elizabeth, que é a princesa, filha do rei de Leones, que reuniu de novo os 7 pecados e ajudou eles a conseguirem seu objetivo de voltar a serem aceitos pelo reino na primeira temporada. E ela é uma das protagonistas, uma das personagens mais importantes do anime. Enfim, o anime, ele trabalha o tempo todo com com episódios pequenos e com 3 atos simples. O primeiro ato é a apresentação do tema, o segundo ato, desenvolvimento, e o terceiro ato, conclusão. Ele não está continuando o plot, ele não está sendo climático, ele está sendo anticlimático nos seus finais, porque ele conclui os probleminhas que estão acontecendo, mas não mostra a macro trama, eles não mostram a grande história que tem para acontecer, porque eu sinceramente estou começando a desconfiar que não tem mais muito o que contar. Na verdade, no final da primeira temporada desse anime, eu achei que não haveria segunda temporada, porque a história meio que ficou concluída ali, não tinha mais muito o que contar. E eu acho que eles ainda estão com esse problema.
para desenvolver um novo plot, porque não tem trama, não tem inimigo, os personagens já estão muito bem resolvidos. Eles estão aproveitando esses episódios para trabalhar mais e aprofundar mais a relação do telespectador com o personagem, mas a trama não está andando nem um pouco nesses primeiros 3 episódios, pelo menos. É um excesso absurdo de momento de comédia estridente, aquela comédia japonesa com muita gritaria, muita comédia visual que me incomoda um pouco, textos muito rasos, a perversão desesperada do Meliodas, que fica pegando no peito da menina o tempo todo, e isso é realmente estranho, desagradável, porque eu não gosto de ecchi. Então isso fica meio incômodo pra mim na Nanatsu no Taizai, essas cenas do Meliodas com a Elizabeth, porque a Elizabeth parece uma retardada que não repara em nada, ela não percebe o que está acontecendo e não reclama daquilo. Tudo bem que eu sei que ela gosta dela, mas ela é uma princesa, devia se dar um pouco mais ao respeito. Mas enfim, eu sei que não é porque ela é uma vadia, é porque o anime quer trabalhar desse jeito e ela é ingênua e não entende nada do que está acontecendo. Mas isso me incomoda, porque eu não gosto desse tipo de ecchi. Na verdade, eu não gosto de ecchi nenhum. E essa comédia, sinceramente, não me faz rir. E quando a gente assiste um anime que tem comédia, ela deveria fazer a gente rir, mas eu não gosto desse tipo de comédia. É uma coisa pessoal. Pra quem gosta, deve estar sendo super legal um anime só com isso, mas eu gosto de um anime que trabalhe a história, que aprofunde a história e jogue a história pra frente. Eu queria ver um pouco mais disso. Já são 3 episódios só de sub-historinhas, trabalhando personagens que já são muito bem construídos por causa da primeira temporada, sem contar história nenhuma. Só dizendo, tem alguma coisa pra acontecer, que os personagens estão sentindo que alguma coisa vai vir, mas nada acontece. Em 3 episódios já, e isso já tá me irritando. Tá lento demais o andamento do plot, eu não sei exatamente aonde isso vai parar. Enfim, essas são as impressões que eu tenho sobre o anime nesses primeiros 3 episódios. A trilha sonora dele continua muito parecida com a trilha da primeira temporada, é uma trilha razoável, nada demais, uma trilha bem típica de anime desse estilo, sem muita estridência, mas com um pouco de música vitoriana e medieval, porque é o período onde o anime se passa. E quanto à intro do anime, a opening, ela é meio fraca, meio genérica, e a ending é um pouquinho melhorzinha, apesar de não ser lá grande coisa. Então, gente, é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Essas foram as minhas impressões sobre o anime Nanatsu no Taizai. Se vocês viram alguma coisa diferente de mim, se vocês viram o plot andando, se tem algum detalhe da história nessa segunda temporada que eu perdi, fala aí nos comentários pra mim. Deixa bem claro pra eu entender, porque eu sou meio burrita. Sabe como é que é, né? A gente, tanto anime pra ver que alguma coisa sempre passa. Enfim... se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva, clica no sininho, compartilhe, não esqueça de deixar seu like aí. Faça seu comentário também para eu ler e responder, porque eu respondo todos os comentários. E continue conosco, divulgue o canal para que nós possamos crescer e chegar aos 100 inscritos, ou talvez um dia aos 1000. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo mais uma vez, eu digo, e até a próxima. Valeu!